Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e neste vídeo eu venho mostrar para vocês a minha coleção de livros sobre desenvolvimento pessoal. É um gênero que eu gosto bastante, tanto é que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como eu desenvolvi o hábito da leitura, que hoje é presente na minha vida e do qual não abro mão, inclusive. E eu falei que é muito interessante nós lermos livros quando nós estamos começando com esse processo, lermos livros que tenham aplicabilidade em nossas vidas. E eu acredito que os livros de desenvolvimento pessoal são exatamente isso. São livros que nós vamos ler, nós vamos extrair informações, e essas informações elas podem ser completamente aplicáveis em nossas vidas, nos fazendo ter melhorias. Então esses livros, embora muitas pessoas, eu sei, tenham um certo preconceito, uma certa rejeição, eu gosto bastante. Tenho algumas resenhas de algum desses livros que eu vou mostrar aqui, já publicadas aqui no canal, e me ajudaram bastante no decorrer da vida, para entender como funcionam as minhas tomadas de decisões, como alterar elas, como ir modulando, como ir melhorando o meu comportamento, minha interação, enfim, me ajudou em vários aspectos, por isso eu venho trazer esse vídeo para vocês. E também porque nessa semana eu não consegui concluir nenhuma leitura de algum livro específico, portanto não teria resenha literária, não teria vídeo para vocês e eu não queria me ausentar durante essa semana. Queria tirar um tempinho para conversar aqui com vocês. Então foi o momento perfeito para mostrar esses livros para vocês. São os livros que eu vou falar hoje. Alguns eu já li, outros não. Eu vou falar sobre 8 livros, eu já li 4 e não li 4 também. Certo? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. Os que eu li, eu vou falar sobre minha experiência de leitura, além de, claro, explicar superficialmente, claro, porque é um vídeo que eu não quero que fique tão extenso, explicar o que é passado dentro do livro. E os que eu não li, alguns eu consegui coletar a experiência de leitura de alguns colegas meus. Então eu consigo contribuir com isso também. Beleza? Então vamos lá. Um livro que eu acho muito interessante para as pessoas que estão começando a desenvolver justamente esse hábito da leitura é um livro clássico, muito conhecido, que muitas pessoas indicam, que eu li e gostei bastante. Estou falando de O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, um livro que já tem resenha aqui no canal, que eu já li. Eu li, se eu não me engano, no ano passado. Foi uma leitura muito bacana, muito gostosa. É um livro que quando você vê assim, ele parece ser bem volumoso, mas não é tanto assim. Estamos falando de 350 páginas mais ou menos, de uma diagramação bem confortável. É um livro onde o Charles Duhigg, que é um redator, é um repórter investigativo, ele escreve de uma forma muito confortável, e o que ele vai fazer dentro dessa obra basicamente é explicar os hábitos. Então, como eles funcionam. Inicialmente o hábito tem a função de poupar energia do cérebro, ou seja, se nós tivéssemos que pensar para tomar qualquer decisão em nossas vidas, nós naturalmente ficaríamos muito mais cansados, nós gastaríamos muito mais energia, porque o nosso cérebro ele demanda muita energia para funcionar, embora seja um membro relativamente pequeno. Mas se nós precisássemos pensar todas as vezes, automaticamente nós gastaríamos muito mais energia. Então, para não precisar fazer isso, nós desenvolvemos a capacidade de fazer coisas de uma forma automática, justamente para não precisar ficar problematizando tudo, pensando sobre tudo, analisando os riscos de tudo, e aí automaticamente nós vamos tendo os hábitos. E esses hábitos, eles são compostos pelo que o Charles Duhigg vai chamar de loop do hábito, que basicamente são 3 momentos, né? Um momento chamado deixa, então é o gatilho para algumas pessoas, né? Aquele momento que desencadeia o segundo passo, que é a ação. E depois da ação, que é o hábito em si, vem a recompensa,
que é o que geralmente nos prende, porque nós ficamos buscando a recompensa. Então sempre vai ter uma deixa que vai desencadear a ação, que é o hábito, e lá na frente nós vamos ter a recompensa e, via de regra, para hábitos negativos nós gostamos da recompensa. Então nós ficamos sempre buscando aquela recompensa no final e acabamos sempre fazendo as mesmas coisas, mesmo que não queiramos fazer. Correto? E aí, diante disso, ele vai explicar também como nós podemos modificar os hábitos. E eu já deixo claro que modificar o hábito não é você parar de pensar na deixa, não é você eliminar a deixa da sua vida, mas sim você substituir a ação. Então você vai continuar tendo aquela deixa, até porque muitas deixas não podem ser tiradas. Vamos supor que você come porque está estressado com alguma coisa, você vai continuar estressado. Ou você come porque você está acostumado a comer em X horário. Você ainda vai ter aquele horário no seu dia. Se você come 4 horas de forma exagerada, quando dá esse horário, as 4 horas vão vir todos os dias. Então você não consegue eliminar isso da sua vida sempre. Então o que você pode fazer nesse caso é, quando dar 4 horas, você colocar uma outra atividade e redirecionar sua energia para que você consiga substituir um hábito por outro. Eu acho um livro com muita aplicabilidade, é um livro cheio de exemplos, o que eu acho que torna a leitura muito mais fluida e prazerosa, beleza? Então tem resenha aqui no canal, está aqui a indicação de O Poder do Hábito. Agora vamos para um livro que eu não li ainda. Na verdade virá uma sequência de 3 livros que eu não li, mas bons livros. Esse aqui é um clássico também, né? Mindset, da Carol Dweck, que é PhD em psicologia, é especialista no estudo de psicologia focado no desenvolvimento e também no aspecto social. E esse livro aqui é muito clássico, né? Esse eu pedi um feedback para um colega meu que leu, e eu também já tinha tido um feedback de uma irmã minha que já leu esse livro também. A minha irmã deu um feedback de gostou, mas não foi tudo que ela esperava. Já o meu colega gostou bastante da leitura. Independentemente disso, um aspecto que eu acho muito importante é que esse livro ele foi o propagador, vamos colocar dessa forma, do termo mindset. Porque este livro foi publicado em 2006. E esse termo, mindset, ele foi popularizado justamente porque as pessoas passaram a ler esse livro e elas começaram a pensar nesse termo e aplicá-lo no dia a dia. Então, quando você vê hoje uma pessoa falando que você tem que ter um mindset X ou Y, é justamente a partir desta obra aqui. Então, é um livro bem bacana que eu tenho interesse de ler. Quem sabe ler ainda neste ano. E, basicamente, nós vamos ter aqui 2 pontos, né? Nós vamos ter o que a Carol Dweck chama de mindset fixo, que são aquelas pessoas que elas têm pré-estabelecido que a vida ela vai acontecer e não tem como mudar as coisas, não tem como você transformar a sua vida. E existem as pessoas que têm o mindset de crescimento. São aquelas pessoas que elas estão em um nível, elas não aceitam ficar nesse nível e elas vão modificando as coisas para tentar um desenvolvimento. Eu sei que parece algo muito raso, muito superficial essa explicação, mas eu acredito que dentro dessa obra, pelo menos pelo que eu conversei com as pessoas que a leram, vão ter muitas questões interessantes. Eu acredito que talvez dentro desse livro ela não vai tratar o mindset fixo e o mindset de crescimento como uma constante em nossas vidas. Então, se eu tenho um mindset fixo, eu não posso ir para um mindset de crescimento. Não, pelo contrário, eu posso sim transitar de um para outro, eu posso modificar isso. Então, ela vai trabalhar essas questões dentro do livro. Eu acredito que quando eu ler ele, eu vou gostar bastante. E se eu fizer isso, com certeza compartilharei aqui com vocês, beleza? Outro que eu não li, como eu falei, virão 3 em sequência. Arriscando a Própria Pele, do Nassim Nicholas Taleb. Um livro muito conhecido, o pessoal da área de finanças gosta muito dele. Não apenas do livro, mas do autor, que tem muitos outros livros interessantes. Esse aqui, Arriscando a Própria Pele, foi publicado em 2018. Mas o autor também tem A Lógica do Cisne Negro, onde ele vai falar sobre as pessoas não usarem
a exceção como se fosse regra. Vai ter também um livro conhecidíssimo que também está propagando um termo, né, que é o antifrágil. Então, nós cairmos em determinadas situações, realmente errarmos, mas conseguimos nos reerguer. Mas não apenas nos reerguer, mas nos reerguer ainda mais fortes. Então, desta forma, nós vamos nos tornando antifrágeis. E aqui nós temos a Riscando na Própria Pele, o título do livro, para mim, já é muito interessante, porque, de fato, é necessário fazer isso. É necessário nós arriscarmos a nossa pele, é necessário nós realmente tentarmos fazer as coisas. E algo que ele diz é que nós não devemos acreditar nas pessoas que não arriscaram a própria pele, nas pessoas que não tentaram, nas pessoas que não fizeram, nas pessoas que não construíram. Isso, na minha percepção, faz todo sentido. Então existem muitas pessoas, e o mundo é cheio disso, principalmente hoje em dia, né? De pessoas aconselhando sem terem construído nada. Então o que o Nassim Taleb, que é um jornalista também, um colunista de revista, ele diz é justamente isso. E na verdade ele também é analista de risco. É a descrição que está dentro do próprio livro, né? Ele já foi trader, entre outras coisas. E ele fala justamente sobre essa questão de quando nós formos confiar em alguém, que sejam pessoas que já fizeram, já passaram pelo processo. É um livro que eu não li, então não consigo me aprofundar tanto. Eu até cheguei a começar a leitura, eu achei um pouco desgastante, não é uma leitura muito fluida. Geralmente livros de desenvolvimento pessoal são bem fluidos, até por isso no momento eu não dei continuidade, porque eu falei, poxa, se é para ler um livro um pouco mais complicado, eu vou ler algo da minha área, né? E aí eu acabei colocando ele de lado. Um colega meu já leu um livro do Nassim Taleb e a percepção dele foi a mesma, ele não gostou também. Então, está aqui, mas é uma recomendação. Acho um livro muito pertinente, mas talvez esse aqui eu não recomendasse para uma pessoa que está começando a criar o hábito da leitura, beleza? E aqui, mais um da sequência dos que eu não li ainda, mas que é muito bacana. Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, que é um jornalista também, né, um colunista. Um autor também muito buscado pelas pessoas do mesmo mundo das finanças que eu falei anteriormente, com também muitos livros interessantes. Então ele tem o livro Fora de Série, Ponto de Virada, tem o Blink, que vai falar sobre tomar decisões rapidamente, e este aqui, Davi e Golias, onde ele vai desconstruir a história bíblica de Davi e Golias, que nós hoje em dia analisamos e pensamos, nossa, mas o Davi, ele foi espetacular porque ele era provavelmente uma pessoa muito difícil de encarar o gigante Golias, né? Ele não tinha muitas chances. E o que o Malcolm Gladwell vai fazer é desconstruir isso e explicar que, na verdade, Davi, pelas características que tinha, ele era um ótimo oponente para Golias. Porque o Golias, ele procurava alguém que fosse lutar dentro das características dele. Ou seja, alguém alto, forte, para ir para um combate físico. E Davi era um fundista, ele jogava as pedras, né? Então, ele teria a vantagem de poder atacar à distância. E isso foi determinante para a luta. Então, o que o Malcolm Gladwell vai falar a partir disso é que em nossas vidas, o ideal é que nós consigamos usar as nossas características para obter o resultado. Ou seja, eu não vou ficar sempre entrando no jogo do outro. Eu vou achar as minhas qualidades, vou trabalhar elas. Não adianta eu querer ir sempre para a área que eu não consigo desenvolver tão bem. Eu preciso trabalhar dentro da minha melhor zona de performance. Então, Malcolm Gladwell vai falar isso. Este livro, o mesmo colega que eu citei, ele está lendo neste momento, ele está no começo do livro, mas ele disse que gostou bastante e ele gosta muito do autor. Ele diz que tem uma escrita bem confortável, bem bacana, então acho que já seria uma boa recomendação para quem quer começar neste gênero, beleza? Então é um livro muito interessante. E agora vamos para algum livro que eu li, né? Então vamos lá. Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse aqui eu li em 2022.
Napoleon Hill, que tem muitos livros conhecidos como Atitude Mental, manuscritos notáveis do próprio Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, enfim, vários livros dele. Este aqui eu li, foi o primeiro que eu li deste autor, foi publicado em 2011, mas é um livro que foi escrito em 1938, portanto ele ficou quase 100 anos para ser publicado, isso justamente pelo título, né, que é um título meio chocante e um título que desagrada muitas pessoas. Mas a proposta do livro é bem mais tranquila. Aliás, a proposta é um pouco pesada, mas o livro, na minha percepção, é bem tranquilo. Nós vamos ter o Napoleon Hill numa chance raríssima de entrevistar o próprio diabo. Então o diabo aparece para o Napoleon Hill e eles têm uma conversa ali, onde eles vão conversar sobre como que o diabo consegue manipular a mente das pessoas. Então, como o diabo torna as pessoas inseguras, como o diabo ele usa os traumas das pessoas para conseguir fazer com que elas não queiram nem sequer tentar ou elas desistam no meio do processo, como ele cria inseguranças, como ele cria o medo, como ele trabalha para manter as pessoas exatamente onde elas estão. Então, quais são as pessoas que ele usa? Então, ele usa os professores, será? Ele usa os políticos? Quem que esta figura ela usa para manter a sociedade da forma como está, de uma forma negativa? Então, ele vai trabalhando todas essas questões, as questões de manter a mente da pessoa ocupada para não pensar em outras coisas. E ele vai falando sobre todos esses aspectos. É um livro muito bacana e se você pensar na época na qual ele foi escrito, ou seja, 1938, nós estamos falando de um livro bem visionário para a época, né? Porque é um livro consideravelmente antigo e que traz ideias bem revolucionárias, vamos dizer assim, ou bem novas para a época. Eu achei bem interessante. Agora, Princípios do Ray Dalio. Um livro muito interessante, este aqui foi publicado em 2018, ou seja, um livro bem recente, que eu tenho muita vontade de ler, só que ele realmente é um pouco grande, muito embora a diagramação dele seja bem tranquila. É um livro muito bonito, inclusive, um livro cheio de artes, de desenhos, enfim. Um livro feito com bastante capricho, um livro muito bonito, onde o Ray Dalio, que é um empreendedor, ele vai explicar como ele fez para sair de baixo e conseguir construir uma carreira muito bem sucedida. Então eu vou ler aqui um trecho que se encontra nessa folhinha aqui, é uma folha, quase uma folha de rosto, só que fica na parte de fora do livro, né? Ray Dalio compartilha os princípios pouco convencionais de vida e de trabalho que transformaram de garoto comum de classe média em uma das pessoas mais bem-sucedidas do nosso tempo e que podem ser usados por qualquer um para atingir seus objetivos. Então é isso, basicamente o que ele vai fazer é explicar a forma e o processo que ele fez para conseguir o crescimento profissional, o crescimento de sua empresa. Essa forma, eu vi um vídeo explicando, funciona basicamente da seguinte forma: você precisa ter clareza em um objetivo. A partir da clareza nesse objetivo, você vai elaborar um plano. Você vai começar a seguir esse plano. Esse plano, provavelmente, vai ter um imprevisto. Quando esse imprevisto acontecer, você tem que diagnosticar qual foi o problema que fez com que ocorresse essa dificuldade. Diagnosticou? Aí você vai trazer um outro plano corrigindo esse erro e você vai fazendo isso. E a cada vez que você faz isso, você vai aperfeiçoando o processo. É um livro que eu não li também, mas me parece um livro bem tranquilo de ler. Tenho bastante vontade. E agora vamos para um livro lido. O Sucesso é Treinável, do Joel J, que é um cara que eu gosto de acompanhar muito nas redes sociais, né? É um cara que fala sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, um cara que já foi atleta, um cara que tem sucesso também na questão do profissional hoje e que, acima de tudo, um cara que tem uma linguagem muito bacana, sabe se comunicar, consegue passar seu conteúdo de uma forma bem legal. Então, além da recomendação do livro, eu deixo a recomendação também do canal dele, dos podcasts dele.
uma figura muito bacana e que vale a pena acompanhar. E nesse livro aqui o que nós vamos ter é a compilação de depoimentos de 20 pessoas, ou melhor, 20 alunos de GeoJ falando sobre como eles conseguiram o sucesso dentro da sua realidade. Um livro bem curto, muito bonito também, bem feito, e que vou mostrar para vocês a diagramação. Livro muito bonito, bem feito, publicado em 2020 e que basicamente é meio que o GeoJ meio que fazendo uma promoção do seu trabalho, né? Porque ele pega 20 alunos dele que tiveram sucesso, ele fala, ó, escrevam aí. Automaticamente ele tá até mesmo se divulgando, mas tudo bem, faz parte do jogo e eu acredito que seja muito bacana. Como são 20 depoimentos diferentes, muitas informações vão se repetir de uma pessoa para outra. É claro que em exemplos, situações diferentes, então cada pessoa com a sua especificidade, mas algumas coisas ali vão meio que ir se repetindo, porque algumas coisas foram feitas por todos. Por exemplo, o que eu falei anteriormente de clareza no objetivo é algo que todos tiveram, por exemplo. Então, provavelmente todos citarão isso de alguma forma. E aí eles dirão como eles aplicaram isso. E aí as regras que eles usaram, como eles fizeram esse processo, cada um terá a sua forma e será compartilhada dentro desse livro, beleza? Muito bacana a leitura. E aqui um livro que eu li e estarei disposto a reler em algum momento. Tem resenha aqui no canal, o GeoJ também tem resenha. Comunicação Assertiva, da Débora Brum, que como o próprio livro já fala, né, é um livro sobre comunicação e como termos ela de uma forma mais eficiente. Um livro é o mais recente dessa lista, 2021 foi a sua publicação. A autora, que é a Débora Brum, que é brasileira, ela é fonoaudióloga e ela, em determinado momento, ela conseguiu perceber que ela mesma precisava melhorar a sua comunicação. Então, ela começou a trabalhar isso, ela conseguiu se tornar uma especialista e aí ela começou a observar quais foram as técnicas usadas e ela expõe dentro desse livro, que é curto, mas tem realmente muitos ensinamentos. Então, para você que é uma pessoa tímida, que tem dificuldade de comunicação, eu acredito que essa obra seja muito interessante, seja muito relevante. Ela foi muito importante para mim. Então, tem várias técnicas aqui que podem ser aplicadas e usadas de uma forma muito relevante. Então ela fala sobre as pausas na comunicação, então você ficar falando mais, em determinado momento você respira um pouco. Ela fala muito sobre técnicas para melhorar a dicção, então antes de falar você fazer testes, né? Você ficar repetindo palavras, sílabas, para você conseguir melhorar a sua dicção, ter uma performance melhor na hora que você precisar dela. Ela vai falar sobre a questão de exposição, a questão de, por exemplo, fazer o que eu faço aqui, uma técnica que eu usei, que é gravar vídeos e se analisar a partir deles. Então, é claro que você não precisa postar o vídeo na internet como eu faço, mas inicialmente a proposta desse canal foi justamente isso. Eu era uma pessoa que não tinha uma desenvoltura muito boa para falar, eu tinha muita dificuldade, eu era tímido, eu não tinha confiança para falar, entre outros problemas. E eu comecei a gravar despretensiosamente. Hoje eu continuo fazendo isso já há 2 anos, desde a primeira vez em que eu gravei. E muito satisfeito com o resultado. Então é uma dica que eu deixo também para vocês, testada por mim e que não há dúvida de que trouxe resultado. E isso eu acho que é esperado, né? Você vai praticando, você vai se aperfeiçoando. Ainda mais nesse caso aqui em que você pode se autoanalisar. Então vamos voltar no livro Princípios. Princípios, que eu falei agora há pouco, ele é voltado para finanças. Mas lembra que eu falei que em determinado momento você tem que fazer o diagnóstico? Para você fazer o diagnóstico, você tem que conseguir visualizar. Então gravar um vídeo é muito bom para que você consiga avaliar como está sendo o seu processo de comunicação, certo? Então é um livro realmente espetacular. Ela passa exercícios, enfim, é um livro curto, mas com muitos ensinamentos, de uma forma também muito fluida, beleza? Então fica a recomendação. Tem resenha aqui no canal, uma resenha bem antiga,
Gravei até de camisa social, outras épocas. Então vamos lá. E para finalizar, outro livro que eu não li. Eu disse inicialmente que eram 8 livros. Na verdade são 9 livros. 4 lidos e 5 não lidos, né? Então vamos lá. O Corpo Fala também é um clássico, né? Muitas pessoas já viram esse livro aqui. É um livro muito popular. Foi publicado em 2015, portanto não é tão antigo assim. Mas é um livro muito interessante que vai falar sobre linguagem corporal. Até por isso eu deixei ele para falar depois de comunicação assertiva, que são livros que trabalham ali na mesma linha, certo? Então, só para nós termos noção de quem são os autores, que é o Pierre Weil e o Roland Tompachol, algo assim. O Pierre Weil é doutor em psicologia pela Universidade de Paris e professor na Universidade de Minas Gerais. É diretor do Centro de Psicologia Aplicada do Rio de Janeiro também. Enfim, ele é um psicólogo, né? Que muito bem sucedido na área e brasileiro, pelo jeito, né? Pelo menos atua no Brasil. E o Roland Tompachol é professor de comunicação dos cursos de administração da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Então, são duas pessoas ali que uma é psicóloga e a outra trabalha com comunicação. Então elas juntaram conhecimento para justamente explicar como funciona a linguagem corporal. Como, por exemplo, e isso já é algo que eu já vi na minha vida, eu não li esse livro, mas eu já pesquisei um pouco sobre isso. Então, você está com o braço fechado, você passa uma impressão de que você não quer conversar com ninguém. Se você está com a cabeça baixa, você passa a impressão de que você está triste ou inseguro. Então, são várias coisas desse tipo. Assim como, por exemplo, você conseguir sorrir um pouco mais, pode passar uma impressão positiva de que você quer fazer amizade, você quer conversar, entendem? Então, tudo que nós fazemos, de alguma forma, ela acaba fazendo parte da linguagem corporal, que inclusive também é trabalhado no livro da Débora Brum, tá? Ela fala sobre linguagem corporal também. Então, foram esses os livros. O vídeo ficou um pouco mais curto do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu gravei porque senão ia deixar essa semana sem vídeo para vocês e não era algo que eu queria. Eu queria passar aqui, ver vocês, conversar um pouquinho. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma outra coisa que eu acho relevante, eu sei que provavelmente boa parte do público desse canal ele não me segue pelos conteúdos de desenvolvimento pessoal. Alguns me seguem pelas ficções, outros me seguem pela não ficção, por história, enfim, por temas variados. E eu acredito que uma porcentagem pequena me segue pelos de desenvolvimento pessoal, certo? Mas eu queria trazer para vocês livros que eu li majoritariamente. Então tem vários livros aqui, várias coleções de livros que eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu não mostro porque são livros que eu li poucos. Então, por exemplo, A Penguin Companhia. Eu tenho aqui uns 7, 8 livros dela. Só que eu não li nenhum livro da Penguin. Então não faz o sentido eu vir aqui para vocês e mostrar os livros da Penguin Companhia. Entendem? Em algum momento eu vou fazer isso? Sim, mas eu tenho que ter pelo menos um. Eu já trouxe aqui livros, por exemplo, da editora Contexto. Por quê? Porque eu já li metade dos livros da Contexto que eu tenho. Que são 10, se eu não me engano, 10, 11 livros. Então eu trouxe, tem um vídeo aqui no canal sobre os livros da editora Contexto. Se vocês quiserem ver. Eu já trouxe aqui também livros sobre o Holocausto. Que eu também tenho alguns, que inclusive se encontram aqui. E eu já li a maior parte deles. Então consigo falar com alguma propriedade. Então, por isso que hoje eu trouxe de desenvolvimento pessoal, porque eu já li uma porcentagem razoável deles. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, deixem indicações do que vocês querem ver. Ah, Gustavo, eu quero que você grave um vídeo sobre X tema, porque concluir leitura de livro toda semana é difícil. Então, eventualmente, eu vou aparecer aqui sem ser para gravar resenha literária, para falar de alguma outra coisa. Se vocês puderem me ajudar com indicações, valerá muito a pena, certo? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima e um forte abraço.